Para quem não me conhece, meu nome é Denis, sou trabalhador aqui da casa, já tem uns 2 anos de idade, uns 2 anos já que eu tenho aqui. Então, comecei aqui, é bom ressaltar que eu comecei aqui na evangelização, cuidando das crianças e com o tempo vindo assistindo palestra, a gente veio trabalhar aqui em prol do bem. Hoje, como o próprio nome diz, a gente vai falar sobre as religiões africanas e trouxe esse tema justamente numa reflexão. A Carla tinha pedido esse tema, não estava vindo nada na minha cabeça. E meu Deus, o que eu vou falar? Não estava vindo nada, geralmente vem, né? E aí foi onde veio a ideia na cabeça: que dia vai ser a palestra? Eu olhei assim, feriado, mas eu não sabia que feriado era. Aí eu olhei, era o dia da consciência negra e falei: nossa, tem que falar sobre as outras religiões, né, afro-brasileiras, tem que falar um pouquinho do que eu tenho de conhecimento que eu vou trazer para vocês hoje. É engraçado, interessante que quando os africanos eles chegavam nas pessoas, né, para cumprimentar, eles falavam axé. Você sabe o que significa axé? Sabe? Quem sabe? Você sabe o que significa axé? Força, energia. Sim. Axé vem da língua Yorubá, que significa tudo que eu desejo de bom para o meu coração, eu desejo para você também. Profundo, né? Mesma coisa que Namastê. Já ouviu falar de Namastê? É uma saudação indiana, hindu, que significa o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Então, tá vendo que são pequenas palavras, né, que explicam tanta coisa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso. Então, sobre a data de hoje, que é feriado, ela tem a ver com esse homem aqui, que muito conhecido como Zumbi de Palmares. Zumbi, na verdade, ele se chamava Francisco, que é o nome de batismo. Ele nasceu como um menino livre, não era escravo. Ele foi dado para um padre poder cuidar dele. E esse padre, ao cuidar desse menino, ensinou português, ensinou latim, ensinou a ler, ensinou a escrever. Mas, ao passar, quando ele foi crescendo, ele viu essas injustiças da escravidão e decidiu ir para um local onde vários dos seus irmãos de cor de pele eles habitavam, que é uma região que hoje é Alagoas, naquele tempo era a capitania de Pernambuco, e que era refúgio de vários escravos que fugiram, não somente escravos negros, mas também indígenas, homens brancos, e eles se situavam em uma serra chamada Serra da Barriga, tá? E essa serra tinha várias palmeiras, daí o nome de Quilombo dos Palmares. Quilombo vem da língua Yorubá, que significa refúgio. Então, refúgio, local de refúgio, onde tem muitas palmeiras, aí tem o nome de Quilombo dos Palmares. Quando Francisco chegou lá, ele encontrou um outro governante. Então, Zumbi dos Palmares, que é o nome do Francisco, depois, né, não foi quem fundou esse quilombo. Ele chegou, já tinha um outro governante, que era o Cangazambi, e esse governante, ele que, de certa forma, cuidava. O quilombo dos Palmares foi uma região de controle, né, desses escravos, dessas pessoas, desses nossos irmãos, e chegou a abrigar cerca de 20 mil pessoas naquela época. Então, a economia dele girava e fazia alguns assaltos, assim, contra algumas plantações, eles faziam comércio, e isso acabou incomodando muito o governo daquela época. Então, o governo daquela época fez várias investidas contra o quilombo, né, os Palmares, sem sucesso, porque todos eles estavam armados, vários deles estavam armados, muito bem protegidos, e conheciam muito bem o local, até que um dos governantes chamou esse Cangazambi, que era o governador, para poder conversar, e ele prometeu 1001 coisas para esse governador, que era desse local. Acabou que ele envenenou o Cangazambi, né, matou o Cangazambi, e o Zumbi de Palmares, na verdade, Zumbi não é o nome, na verdade é uma patente dada, e ele tomou de conta e assumiu o controle, né, a governança desse quilombo. Então foi aí que ele defendeu o ferro e fogo, né, essa região, que era uma região de refúgio dos seus irmãos. Tudo isso, gente, aconteceu por volta de 1600. 1600. Foi aí que
o governo decidiu contratar esse rapaz aqui. Você já viu essa imagem aqui no livro de história? Domingos Jorge Velho. Ele era um bandeirante paulista, que ele ficou a cargo de poder investir e derrubar o Quilombo dos Palmares. E ele, na primeira investida que deu contra o Quilombo dos Palmares, tomou um couro e depois voltou com o rabinho entre as pernas. Somente depois, com o auxílio de canhões, que ele conseguiu adentrar dentro do Quilombo e, de fato, dissolver toda aquela região. O Quilombo, gente, ele não é apenas uma vila, não. Tá? Lembra que eu falei que tinha 20 mil pessoas? Era um conglomerado de vários assentamentos que ficavam com os nossos irmãos, né? Mas era muito bem protegido. E aí, é comemorado, em 20 de novembro, ou seja, há 330 anos atrás, toda essa comemoração da consciência negra, justamente para refletir, para a gente refletir sobre a discriminação dada aos nossos irmãos, como também promover a sensibilidade da igualdade, lutar contra o racismo que ainda permeiam através da cor da pele e cultuar também a ancestralidade. Então, isso é a principal motivo deles terem colocado esse dia, esse dia da consciência negra, que era um dia de luta, que era um dia de fortalecimento dessa ancestralidade negra. Pega uma para mim. Bom, para a gente poder falar um pouquinho, adentrar um pouco mais, eu gosto bastante de história, eu gosto de contextualizar as coisas para a gente, de fato, entrar no tema. A escravidão do Brasil foi um dos períodos, digamos assim, que manchou a história do nosso país, a gente vai carregar para sempre isso. Começou por volta de 1532, os primeiros negros chegarem no Brasil. Primeiro vieram para a região do Pernambuco, depois vieram para Minas Gerais, Rio de Janeiro. Estimam que por volta de 4 milhões de pessoas vieram da África para serem escravizados nos 300 anos de escravidão, e eles eram capturados pelos seus próprios compatriotas. Então, as tribos lá da África, eles capturavam os seus rivais e vendiam para os europeus a troco de armas, tecidos e também de algumas outras manufaturas. Então, tudo isso para você ver que a parte da escravidão partia dos seus próprios povos, seus próprios irmãos ali, não necessariamente o europeu que vinha caçar, de fato, os negros. E eles eram colocados nesses navios aqui, você já deve ter visto essas imagens aqui nas aulas de história. Esses navios eram chamados de tombeiros. Então, existiam basicamente 2 andares desses navios, e eles eram amontoados aqui nesses navios, acorrentados, colocados um ao lado do outro, não conseguiam se mexer direito. Nesses navios não tinha janela, então era tudo escuro, pouca ventilação, e eles simplesmente ficavam aí todo o trajeto. Estima-se que o trajeto durava em torno entre 6 a 8 meses, 8 semanas de duração. Pensa você ficar deitado, acorrentado, sem se mexer por 2 meses. Alimentar e fazer todas as suas necessidades por 2 meses, sem se mexer. Era isso que os nossos irmãos passavam, para vir para cá. Então, eles morriam, muitos morriam, mais de 20% morriam por desinteria, por doenças, por cansaço, por fome, por causa dessas condições inóspitas desse trajeto. E esse navio, eu conto alguns livros de história, que esse navio eles eram seguidos por tubarões. Essa rota deles tinha muitos tubarões, porque ao passo que as pessoas iam morrendo, eles iam descartando e fazendo rastro de sangue em todo o trajeto. Então eles chegavam no Brasil, esses negros, além do sofrimento de ter passado de todo esse deslocamento, eles ainda eram maltratados quando chegavam lá, eram colocados em leilões dentro de praças públicas, tratados como animal, como indigente, como seres sem alma, e eram vendidos. Existiam 4 principais destinos para os negros do Brasil quando eles chegavam. Primeiro, plantações de cana-de-açúcar no Nordeste, lavouras de café no Vale do Paraíba, minas de ouro na região de Minas Gerais, ou eles eram servidos como escravos de ganho. Escravos de ganho são escravos que ficavam na própria zona urbana. Então, os negros eles não levavam nada do seu local, simplesmente eles eram
né, subtraídos desse local, das suas famílias, da sua vida, e eram colocados nessas condições sem ao mínimo poder pedir ajuda. Mas o que eles trouxeram para o Brasil não foi apenas, não foi apenas raiva, ódio ou até mesmo sofrimento. Eles trouxeram também muitas coisas, né? Aqui a gente tem algumas imagens, né, tristes do que foi o período da escravidão, tá vendo aqui, ó, como era feito, né, o sofrimento deles, né? E, como eu falei, eles trouxeram também a religiosidade africana. Eu fiz um mapa aqui onde eu cataloguei os principais países, as principais tradições desses povos africanos. Tá? Então aqui, ó, da região de Benin, que é esse país pequeno aqui, veio os povos Daomé, Jejes e Fon. Esse país pequenininho, engraçado, eu estava estudando, esse país ele é muito rico em espiritualidade, ele há várias religiões nesse pequeno país, e desse país foram os escravos que foram para a região onde é o Maranhão e aonde é o Haiti hoje. Vocês já viram falar do voodoo? Bonequinho, né? Que você pega o furinho? Pois é. O voodoo, na verdade, veio dessa religião, né? Dos deuses, desses povos chamados voduns. E o voodoo é uma religião lá do Haiti, tá? Teve uma parte desses escravos foram para o Haiti e eles fizeram toda uma religião própria daquela região. Aqui no Brasil tem também tradições dos voduns, que é ali na região do Maranhão, tá? No Maranhão existe uma religião chamada Tambor de Mina, onde eles cultuam toda essa espiritualidade dos deuses voduns, tá? Por que Tambor de Mina? Porque lá no Maranhão chamava as meninas de preta menina. E aí, como elas dançavam, né, através dos batuques, veio a religião chamada Tambor de Mina, outra religião africana. E da região da Nigéria, do Togo, vem os povos iorubás que cultuam os deuses chamados orixás. Esses iorubás aqui, ó, é a base central que foi mais difundida aqui no Brasil. Então, o candomblé hoje é muito influenciado pela cultura iorubá. E do Congo de Angola vem o chamado os bantus, que eles cultuam os deuses chamados inquices. Qual a diferença? Os inquices eram deuses que eles eram personificados, então, ou seja, espíritos. Então, para os bantus, os inquices eram espíritos, né? Gente como a gente. Então, a cultura banta, né, dos bantus influenciou o que hoje a gente tem no Umbanda. Entendeu? Bom, acontece que os negros vieram para cá, no Brasil, né? Passaram mais de 300 anos e a gente tem, em 13 de maio de 1888, a abolição da... Por que não é comemorado o Dia da Consciência Negra nesse dia? Fazia sentido? Não fazia sentido? Por que vocês acham que tem que ser o dia da morte, né, do zumbi, e não do dia da abolição da escravatura? Tem uma explicação, e a explicação é o fator histórico, tá? Por quê? A princesa Isabel, ela não fez isso necessariamente por compaixão, por amor a essa causa. Ela fez mais por pressões políticas. Naquela época, a Inglaterra estava pressionando muito o Brasil, já tinha fechado as rotas de tráfico negreiro. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura, né, até essa abolição, e a Inglaterra e todos os países estavam fazendo uma pressão externa muito grande. Só que a princesa Isabel e seu pai, que é o Dom Pedro II, eles eram abolicionistas sim, mas eles sabiam que no momento que eles acabassem com a escravidão, o império ia cair. Foi aí que eles esperaram um momento oportuno para assinar a carta, né, da abolição da escravatura através da princesa Isabel. Tanto que um ano depois teve a proclamação da República, 1889, justamente devido a isso, né, que a escravidão era a coluna, né, do Império Brasileiro. Como isso acabou, a gente veio a afundar isso. Acabou a escravidão no Brasil, pelo menos no papel, tá? Porque quando assinou esse termo, muitos anos depois que ainda, né, foi um processo muito lento, tá? Pensa, uma fazenda que tinha vários funcionários, entre aspas, né, que eram os escravos, eles, né, abriram mão disso tudo, né, então não foi de repente. E aí a gente ainda tem que contar que após essa escravidão, que foi por lei,
muitos negros não tinham para onde ir, porque não houve compensação com a escravidão. Não fizeram um plano para poder abrigar essas pessoas que viviam nesses estados, né, estado de escravidão. Então, para onde eles iam ir? O que eles iam fazer? Podiam ir para a escola, não tinham dinheiro para comprar terra, não tinham para onde ir. Então, muitos deles ficaram nas próprias fazendas, trabalhando a troco de comida, a troco de um lugar para dormir, né, ficar. E alguns outros, definitivamente, não quiseram ficar nos locais onde eles estavam. E, como nas cidades havia um grande preconceito com eles foram para as periferias. E aí a gente tem a criação das favelas. Favelas eram locais inóspitos. Hoje em dia, quando a gente vai no Rio de Janeiro, por exemplo, para muitos locais, é tudo muito bonitinho, né? Assim, bonitinho entre aspas, né? Parecendo que era fácil construir, mas não. As favelas, principalmente no Rio de Janeiro, eram feitas em encostas, locais muito íngremes. E como só tinha aquele local para eles ficarem, de fato, eles se localizavam ali. E no Rio de Janeiro, que esse jornalista aqui, ó, João Murilo, em 1904, ele fez uma pesquisa na região do Rio de Janeiro sobre quais são as religiões que todos os cultos, né, principalmente os africanos, as pessoas negras, estavam fazendo. E o resultado dessa pesquisa dele foi que todas as pessoas, todos os locais de culto, eles falavam que estavam fazendo macumba. Então eles chegavam lá nos cultos, as pessoas perguntavam: o que você está fazendo aqui? Aí eles falavam: estou fazendo macumba, estamos fazendo macumba. Mas afinal, o que é macumba, né? O que é macumba? Macumba, gente, é um ritual. Macumba, ele é um ritual, mas ele também significa várias coisas. Macumba significa uma árvore lá da África, ele é o nome do reco-reco, que é um instrumento, ele é o nome de uma percussão, também. Macumba também é o nome de uma dança, macumba é o nome do ritual. Macumba naquela época era dito como, era um plural, era um termo que definia praticamente tudo. E é importante a gente ressaltar que os negros, eles não tinham religião. Da mesma forma que os índios também não têm religião, eles também não tinham. Eles tinham apenas o culto aos seus deuses. Quando a gente vai estudar teologia, né, principalmente dessa espiritualidade, a gente vai aprender que os africanos, eles tinham o que a gente chama de cultos de nações. Cada nação, como a gente viu lá no slide anterior, cada nação ela tinha seu culto a seus deuses específicos, tá? Então, o que significa macumba, né? Hoje em dia, quando se fala macumba, o que vocês pensam? Na galinha, né? A pobre galinha, né? Pensa ali no bar vizinho com as velas, a tal da oferenda, né? Todo mundo fala, né? Chuta que é macumba. Tudo é macumba para vocês, mas não. Macumba era o nome do ritual que lá atrás eles faziam, né? E quando a gente vai estudar a etimologia da palavra, macumba vem do canto, né? Que ma significa plural e cumbo significa feiticeiros. Mas o que é feiticeiros? Feiticeiros são todas as pessoas que têm o dom da palavra, que têm o dom de encantar as pessoas através dos seus dons, seja de conhecimento, seja através de várias coisas. Então, macumba, na verdade, se refere a uma reunião de sacerdotes, de pessoas que, de certa forma, ajudam outras pessoas. Então, está vendo para onde a gente quer chegar? O que significa macumba? Só que, bem, por que veio esse preconceito de macumba lá atrás? Porque existia uma lei do Código Penal de 1890, no artigo 157, que falava que todo e qualquer prática de espiritismo e curandeirismo eram proibidos. Isso perdurou por 50 anos, até 1940. Então havia uma perseguição em todos e qualquer centros religiosos que praticavam essa religiosidade, espiritismo, enfim, qualquer coisa, por causa de uma lei do Código Penal. Então houve, claro, também toda essa questão de perceber, por ser do negro, por ser do preto, né? Era tudo do mal. Então, por isso vocês já ouviram falar de magia negra, já? Da onde veio esse termo magia negra? Magia negra, na verdade, veio dessa época. Porque eles falavam que qualquer ritual, qualquer coisa feita pelo negro, era magia do negro. Então, magia negra vem da magia do negro, que é um termo preconceituoso cunhado pelos cristãos da época, para designar a espiritualidade do negro. Então,
Hoje em dia, a gente tem aquele ritual, como daquele ritual que toca o tambor, folha de reis, né? Pois é, tem aquele ritual que faz aquele toque de tambor. Os leigos naquela época faziam o toque de atabaque. Qual a diferença? Hoje a gente dá Santa Velinha para Santo Antônio, né? Para Virgem Maria. Os leigos acendem as velas para as suas divindades, macumba, terrado, né? E a questão das oferendas? Já ouviram falar? Questão polêmica, né? Das oferendas. É engraçado, né? Porque é um termo, querendo ou não, um pouco preconceituoso. E você sabia que na Bíblia eles falam de oferenda? Quem aqui sabe? Na Bíblia fala de oferenda. Lá em Levítico tem duas passagens, Levíticos e Êxodo. Fala de oferenda. Êxodo é o sacrifício de um carneiro na época de Páscoa. E em Levíticos a gente tem o sacrifício de um bode no dia da expiação, também chamado de Yom Kippur. O que eles faziam naquela época? Isso está no Velho Testamento. Tá? Eles pegavam 2 bodes no dia específico. Um bode fazia o sacrifício e o segundo bode chegava na orelha do bode e contava todos os pecados. Contava todos os pecados do bode e jogava esse bode para o deserto. E aí vem o termo chamado bode expiatório. Então, o sacrifício também veio de todas as religiões, praticamente tem essa questão do sacrifício, até mesmo do judaísmo, né? Sacrifício da galinha, para poder fazer a purificação, a pureza, 200 quilos. Então, todas as religiões tinham sacrifício, mas quando se fala do negro, está errado. É engraçado, né? Falar, por exemplo, hoje em dia a gente tem preconceito até mesmo cunhado pelos nossos irmãos, né? Seja dos umbandistas e do candomblé. Quando fala o seguinte, para quem não conhece, de fato, as religiões africanas, quando fala assim, lá tem sacrifício, oferenda, né, sacrifício animal. Aí os umbandistas falam o seguinte, não, a gente não faz sacrifício. Quem faz sacrifício é o candomblé. Mas é engraçado, né? De fato. É engraçado porque você fala que não faz sacrifício, mas depois para um pouquinho para atender o celular e fala, e aí, está marcado o nosso churrasco? Fim de semana? E aí, mãe, já mata aquela galinha ali para a gente comer, quando chegar? Não está fazendo a mesma coisa? Está matando do mesmo jeito? Mas eu vou pegar no pé de vocês a questão do sacrifício, porque é o desconhecimento. De fato, existem pessoas que fazem o sacrifício desses animais e deixam Deus dar. Mas quando a gente fala da religião do candomblé, quem de fato já frequentou e conhece centros sérios, saibam que o sacrifício feito nas religiões do candomblé não é um sacrifício que desperdiça, não. Eles fazem o ritual para poder sacrificar o animal e consomem a carne para a comunidade. Então, quando é feita a feijoada, eles fazem o sacrifício do porco ali, com todos os seus ritos, e depois utilizam a carne para poder fazer toda a alimentação, todo dia, toda a comemoração. Então, em ciclo sério de candomblé, o sacrifício é seguido pelo consumo próprio dos animais. Então, eles têm toda a parte da espiritualidade. Acho que existe todo um meio, né, para eles não sofrerem o menos possível, mas não. Existe outra religião que eles não seguem os mesmos preceitos assim, cristãos, né, vamos dizer assim. Eles decidiram não seguir essa linha, vamos dizer, civilizada, né, que é a Quimbanda. A Quimbanda é uma outra religião que eles de fato têm sacrifícios mais pesados, uma energia bem mais pesada que tem como seus preceitos ali a parte do sacrifício. Mas no fim das contas, gente, todo mundo está errado. Todo mundo está errado em consumir, né, carne dos animais. Entendeu? Seguindo aqui, né, ao mesmo tempo que a gente chama macumba, a gente tem o espiritismo. Né? O espiritismo ele começou através do fenômeno das mesas girantes. Você já assistiu o filme do Kardec? Já? Lá no filme do Kardec existia lá, chegava na França lá, faziam espetáculos, as pessoas ficavam em roda numa mesa, colocavam as mãozinhas assim uma das outras e a mesa começava a levitar, começava a girar. Isso foi em 1853. E aí despertou a curiosidade desse cara chamado Hippolyte Léon Belisário Rivail, que ele começou a pesquisar sobre esses fenômenos, viu a veracidade, constatou que era um princípio inteligente, invisível, que estava guiando e que ele deu o nome de espíritos. E aí, em 1857, ele escreveu, né, reorganizou, fez entrevistas com vários médicos, através de perguntas, e escreveu o que a gente tem hoje de Livro dos Espíritos. Todo mundo tem Livro dos Espíritos aqui em casa? É bom.
Em casa. Pois é. Só que aí ele colocou as suas obras o nome de Allan Kardec, porque foi dito que uma vida passada dele ele foi um sacerdote celta druida que se chamava Allan Kardec, por isso ele evitou colocar o nome dele e veio do seu nome por inteiro. Como é que foi o Espiritismo para o Brasil? Gente, o Espiritismo para o Brasil, ele de certa forma só existia na França e não vingou. Hoje em dia, quando a gente vai na França, não tem Espiritismo. Não tem. Na Europa não tem Espiritismo. Só vingou aqui no Brasil. E quando trouxe para o Brasil, as traduções das obras de Kardec eram traduções muito mal feitas. Tinha muito francês. Se hoje em dia, às vezes, a gente vai ler os livros dos Espíritos, os livros de Kardec, é uma leitura um pouco cansativa, imagine naquela época. Então era muito complicado as traduções, apenas quem eram letrados, quem eram pessoas que tinham um certo estudo, conseguiam entender. Então eram feitas essas reuniões, tá, para poder estudar e também fazer as reuniões mediúnicas. Então ficou muito restrito, o Espiritismo ficou muito restrito na classe média alta, aqui no Brasil. Só que é necessário, gente, toda essa revolução, essa passagem de século, o plano espiritual, sabiamente, fez um projeto para que a espiritualidade atingisse as pessoas menos desfavorecidas, não ficasse apenas naquele núcleo de pessoas da classe média brasileira. E aí entra a história de Zélio Fernandinho de Moraes. Quem aqui conhece essa história de Zélio Fernandinho de Moraes? Não? Pois é, vou contar para você. Zélio tinha 17 anos de idade, na região de Vaza Grande, perto de Niterói, e do nada esse menino começou a arquear, andar que nem velho, e do nada ele parava assim, virava, batia no peito, do nada. E isso começou a preocupar os seus familiares, que decidiram levar ele para o seu tio, que era o Dr. Epaminônidas, para um hospital, que era diretor de um hospital psiquiátrico, para ver o que estava acontecendo com esse menino. Do nada ele falava meio pouco, do nada ele fazia algum chás, né? Do nada tinha conhecimento com as ervas. Decidiu levar ele para o seu tio, que era diretor de um hospital psiquiátrico. Fizeram várias sessões com o Zélio e não constatou nada. Falaram que esse menino tinha um cão no corpo, tinha um demônio no corpo. E aí levou ele para um outro tio dele, que era padre católico. E esse tio dele, padre católico, fez 3 sessões de exorcismo no menino e nada de tirar o demônio do corpo do menino. O menino ainda continua com seus delírios. E foi aí que falou: não, esse daqui a gente não consegue tirar. E esse menino, depois de sair dessa sessão, do nada dá uma paralisia na metade do corpo dele. Para de caminhar, fica deitado, passa um bom tempo deitado. E perto da família, assim, ele meio que deitado assim, ele fala: olha, amanhã eu vou levantar, viu? Amanhã eu vou estar curado. Do nada. E no outro dia esse menino vai e levanta totalmente curado. Aí, meu filho, a dona Leonor, que era a mãe dele, ficou descabeada. O que está acontecendo com meu filho, rapaz? Esse menino era tão bom. E aí levou esse menino, que é o Zélio, para uma benzedeira, Dona Cândida. E a benzedeira, quando chegou, a Dona Cândida, ela incorporava um preto velho, né? E ao chegar lá, esse menino já constatou: não, esse menino tem missão, esse menino tem mediunidade. Aí falou para que ele pediu para que ele fosse um centro espírita, esse menino, aquela questão do centro espírita. E aí o pai, o Zé, levou esse menino para um centro espírita, lá em Niterói, para ver o que estava acontecendo, né? Então ele conhecia o dirigente da época, né? O dirigente era militar, meu pai dele era militar, e abriu uma mesa mediúnica, como se fosse aqui, ó. Estava aqui, o dirigente aqui no meio, vários médicos aqui do lado, e o menino aqui sentado, e os pais aqui no canto. Aí o menino sentou, e do nada o menino falou o seguinte: olha, aqui está faltando uma flor. Ele levanta da mesa, vai lá fora, busca uma rosa e coloca no meio. Rapaz, está aqui. Aí os médicos, né, o dirigente ficou totalmente: poxa, como é que você pode fazer isso? Você quebrou a corrente, quebrou a energia.
E quando ele reprimiu Zé, todos os médicos que estavam em volta começaram a incorporar. Todos os médicos começaram a incorporar, o velho batia o peito, falava não sei o quê. Aí o dirigente, meu Deus do céu, o dirigente ficou puto na vida. O que está acontecendo? Quem são vocês? Saiam daqui dessa casa, né? Esses espíritos inferiores. E o Zé, o menino que estava bem aqui na frente, olhou e falou: por que você está reprimindo esses pobres humildes? Esses nossos irmãos? Não, esse não é local de vocês, é uma reunião séria. Aí ele fala: olha, esse aqui não é um local para poder esses nossos irmãos trabalharem. Sabe que amanhã, com esse menino aqui, com esse aparelho, eu vou fundar um local onde essas entidades possam trabalhar e que os humildes possam ser atendidos. E aí o dirigente, que ele era clarividente, falou assim: quem é você? Aí o menino, né, que estava incorporado, o Zé, que estava incorporado, falou: não, eu sou caboclo. Caboclo é índio, tá? Sou índio. Aí o dirigente olhou assim para ele: você não é índio não, estou vendo você com as roupas cléricas de padre. Quem é você? Aí ele falou o seguinte: olha, o que você está vendo são vestes de uma vida passada, que eu fui um padre chamado Gabriel de Malagrês. Eu fui condenado pela igreja por feitiçaria, porque eu previ um terremoto lá em Lisboa. Eu fui queimado e uma vida, e esse é o resquício de uma vida passada. E a outra vida que eu tive, que foi a minha última, eu tive a honra de Deus de poder ser um caboclo brasileiro, por isso estou me mostrando como um caboclo brasileiro. Aí o dirigente: qual é o seu nome? Mas ele falou: olha, eu vou amanhã, junto com esse menino, nós vamos fundar uma nova religião chamada de Umbanda, e nós vamos atender todos os humildes, todas as colunas, né, todos os locais de Niterói, né, vão saber dessa nova religião. E saibam que meu nome é Caboclo das Sete Encruzilhadas. O Caboclo das Sete Encruzilhadas era essa entidade. Então aí a gente tem toda a história da anunciação da Umbanda, tá? Que é uma religião que começou há muito tempo, tem raízes lá atrás, mas que veio desse episódio dentro do centro espírita, que foi um episódio de até mesmo de discriminação do próprio dirigente. Então está aqui a imagem, né, do caboclo, né, que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Aqui a imagem da tenda da Nossa Senhora da Piedade, que é o primeiro local onde o Zélio fez. E quando a gente fala de Umbanda, que é uma religião, uma matriz africana, ela se baseia em 4 vertentes. Hoje em dia está muito miscigenado, tá? Então a Umbanda é uma mistura de sincretismo católico, kardecismo, cultura indígena e a cultura africana do culto de nações. Então, não dá para a gente falar que essa religião era uma religião única. Olha o tanto de vertentes de Umbanda que tem, ó. Esses são os tipos de Umbanda que há no Brasil. Então, vários tipos de Umbanda. Então, hoje os terreiros, né, não são iguais, uns são diferentes uns dos outros. Então, esses são vários tipos de terreiros de Umbanda, né, várias formas de se cultuar, né, esse tipo de religião. Tá? Então, a religião que no começo era uma religião muito católica, com a questão do indígena, com o tempo foi chegando os pretos velhos, né, o pai Joaquim, né, e aí veio a questão do espiritismo também, né, entrar dentro das reuniões de Umbanda. Então a Umbanda era uma mistura, um verdadeiro Brasil mesmo, uma mistura de todas as culturas brasileiras. E o candomblé? Como é que é o candomblé? Cara, para diferenciar o que é uma religião candomblé da Umbanda, vamos olhar, quem já foi aqui em Salvador, na Bahia? Já viram aquelas danças daquelas mulheres, os saias? Aquilo ali é candomblé. Os ritos do candomblé é muito diferente da Umbanda. Então o candomblé não há aquele rito de você chegar e conversar com a entidade. O candomblé é apenas um ritual que as pessoas dançam, as pessoas próprias que estão dançando estão incorporando os seus deuses, chamados orixás. E a Umbanda não, a Umbanda ela, geralmente, é claro que isso varia, né, de 100%, mas você tem um contato, um diálogo direto com as entidades. Então essa é a principal diferença. Então o candomblé, ele é um termo, até mesmo de origem iorubá, que é para referir, assim, meio que, como eu posso dizer, para colocar como uma unidade todos os ritos, mas o candomblé, da mesma forma que a Umbanda, ele tem várias vertentes, várias formas de fazer os seus cultos. Tá?
E aí eu fiz essa tabela para saber como eu posso diferenciar espiritismo, umbanda e candomblé. Vamos lá comigo? Mediunidade. Na umbanda, os guias são preto velho, que são os escravos, né, as pessoas que tinham grande sabedoria, personificado com grande sabedoria. Caboclos, que no caso, caboclo é uma mistura de índio com branco, mas a gente pode falar aqui que são os índios. Crianças, também, espíritos de crianças, exus, pombagiras, então são essas entidades que geralmente se cultuam na umbanda. Já no candomblé são os orixás. Orixás são divindades, tá? Iemanjá, Ogum, Egum, né? Várias Exu também é uma entidade, um orixá. Então, a diferença é que o orixá, para eles, são deuses, tá? São deuses, energias. A umbanda também acredita em orixá, mas para ela o orixá é uma pessoa personificada. Então, o preto velho é um orixá, né? É uma energia do orixá tal. O Exu é uma energia de Ogum, por aí vai. No espiritismo, a gente já tem os chamados mentores, né? São pessoas comuns, normais, não tem esse secretismo todo, né? Que aí é a designação dos mentores. Os rituais. Na umbanda, a gente tem as chamadas giras, que são um círculo formado, que aí toca os instrumentos, e as pessoas vão ali no meio, incorporam, faz todo esse procedimento. Tem também a questão das oferendas, que a gente já acabou de falar, e tem os passes. Né? Você faz uma roda e deixa a coisa acontecer. Eles cantam pontos. Se a pessoa quiser bater no chumbo, canta pontos. Se a pessoa quiser rodar o saco, a gente fez aqui tem a bolinha. Tem várias religiões. Angolinha, assim. Tem, por exemplo, tem a encantaria, que já é a parte indígena, tambor de mina, tem. São muitas religiões, exato. Muitas religiões. Esqueci de uma aqui, do povo de marcação. Já no espiritismo, já no candomblé, a gente tem toques, tem as festas sagradas e as iniciações são secretas. Ou seja, como eu falei, existe aqui o ritual fechado no candomblé. Você não chega aqui, pessoa de fora, e entra naqueles rituais do povo, não. É somente chamado, precisa fazer uma iniciação. Jurema, lembrei agora, Jurema. Eu esqueci das minhas raízes. Então, lá no candomblé, existe fechado e as pessoas vão lá e fazem todos os seus rituais, que geralmente é canto, e as pessoas vão dançando em filinha mesmo. É bem bonito. Gente, a energia é muito gostosa, tá? Já no espiritismo, a gente tem as palestras, passes e as reuniões mediúnicas, geralmente como um fator central. Orixá. O que é orixá? Para a umbanda é energia pura. Já para o candomblé, é uma visão mais personificada. Na verdade, acho que está no contrário, é visão personificada. O espiritismo não cultua o orixá, que são esses deuses, tá? Hierarquia. Na umbanda a gente tem o pai de santo, que é o dirigente, né? Os médios, a gente chama de médios, e os cambones. O que é cambone? É o estagiário, né? As pessoas estão começando agora, então eles ficam do lado. O cambone fica do lado ali aprendendo. Depois, não eles ficam ali anotando que como as entidades falam português arcaico, eles vão lá traduzir, pega um papelzinho ali. Quando ele sai do estagiário, ele vira médico. Não são todos os cambones que viram médicos, não. Às vezes ficam. Eu conheci o senhorzinho que está há muito tempo como cambone, muitos anos mesmo como cambone. Não é de corporação, é de ajudar, de sustentação. São todos. No candomblé a gente tem a figura do babalorixá, tá? Como se fosse um dirigente mesmo. Tá? Não tem essa consulta, mas quando você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você chega nesse babalorixá e ele vai fazer uma consulta com búzios. Então o babalorixá não incorpora uma entidade e conversa com você não. Ele vai lá, vai jogar búzios, vai jogar umas cartas para poder te dar algum direcionamento. A iniciação aqui na Umbanda é aberta, qualquer pessoa que chega lá, você pode, falando que ou se foi na consulta e a entidade falou que você tinha mediunidade, que pode trabalhar na casa, é aberto. Do candomblé você precisa de uma iniciação, todo o ritual para poder. E no espiritismo também é aberto. Qualquer pessoa que pode ir, pode virar depois um trabalhador. Né?
Umbanda tem incorporação, ou seja, para começar o ritual existe todo o preparo para incorporação. No Candomblé também centraliza a incorporação, mas é diferente da Umbanda. Já no Espiritismo não, você não tem um fenômeno de incorporação que no começo é muito fechado, né? E geralmente em reuniões mediúnicas que tem o fenômeno de incorporação. Entenderam até aqui as principais diferenças? E esse daqui, para fechar? Dá medo, não dá? Quem é? Quem é? Hã? Não, tem vários nomes, né? Chocabeira, Zé Felipe. O que é esse aqui? Exu. Vocês têm medo de Exu? Tem medo dessas entidades aí? Hã? Tem não? Respeito, né? Eu tenho medo de desencarnar. Você sabe por que a maioria das pessoas, quando vê essas imagens, associa ao mal? Isso tem um porquê, eu fui pesquisar. Na Idade Média, os artistas cristãos, eles queriam representar o demônio, o mal. E, para poder representar isso, eles foram na mitologia grega. E na mitologia grega, eles encontraram um deus chamado de Hades. E nesse deus chamado de Hades, que comanda o submundo, eles pegaram eles pegaram esse inferno de Hades, que é um inferno escuro. Então, toda vez que pinta-se o inferno, o umbral, por exemplo, é tudo escuro. Por causa do quê? Lá da mitologia grega, que o submundo era um lugar escuro, fétido e tudo mais. E eles pegaram também, da mitologia grega, algumas criaturas, como sátiros. Como é que é o nome daquela criatura que tem um chifre? Centauro, que são homens, metade homem, metade não sei o quê. Daí que vem o diabão com o chifre, porque os artistas cristãos da época medieval queriam personificar o demônio, e aí colocaram o chifre. Só que esse demônio tem poder, não tem? O mal não tem poder? Aí eles foram lá na mitologia grega, um deus chamado Poseidon, que tem um tridente. Está desenhado agora o diabão? Está vendo? Por quê? O diabão geralmente tem o seu dente. Então aí foi toda uma construção, gente. Foi toda uma construção da igreja de poder ter isso. E hoje, quando a gente vê qualquer coisa com tridente, qualquer coisa diabólica, assim, a gente fica com medo. As pessoas ficam com medo. E tem esse receio dessas entidades fazerem mal. Mas não. Né? Aqui a gente tem o Exu. Para o Candomblé é uma orixá, uma entidade. E para a Umbanda é um espírito, tá? Então aqui o tridente ele tem um significado, tá? Ele significa água, fogo e ar, os três dentes, e abaixo dele é terra, aterramento. Mesma coisa a cruz também, ó, tem fogo, ar e ar, os três elementos, e o quarto elemento terra. Então todos esses símbolos vêm de lá atrás, de muito tempo atrás, da espiritualidade, que significam tais coisas. Então o Exu não é demônio, não é diabo, tá? É apenas uma entidade que utiliza isso. E eu pergunto, para fechar, quais dessas entidades aqui pertencem ao Espiritismo, Candomblé e Umbanda? Aqui é o Preto Velho, né? Índio, Caboclo, quem é esse aqui? Pomba Gira. E aqui é apenas uma apresentação de ano. Exu. Aqui é um padre jesuíta e aqui é um médico, né? Quem é do Espiritismo aqui? Quem pertence? Quais entidades pertencem ao Espiritismo? Preto Velho, né? Quem mais? E do Candomblé? Qual dessas entidades pertence ao Candomblé? Pomba-gira, né? E a Umbanda? Pois é, eu vou falar para vocês qual é a resposta. Então, nenhuma entidade pertence às religiões, ela pertence aqui, ó, espiritualidade. Então, nenhuma entidade pertence a religião nenhuma, tá? Como foi dito anteriormente, eles trabalham em conjunto, eles estão em todos os lugares que eles são chamados, que tem abertura para falar. Então, essas entidades não têm local que eles não possam entrar. É claro que eles se vestem, se travestem, tem um estereótipo para poder conversar com as pessoas, para sentir à vontade, mas a espiritualidade, gente, ela não tem religião, tá? Quem é clarividente vai ver várias entidades dessas aqui na igreja.
desse jeitinho mesmo, índio, dessa família aqui, o preto velho, dessa família aqui, trabalhando na igreja, aqui no centro cirúrgico também, tem os nossos irmãos indígenas também trabalhando. Então, para você ver que essas entidades, a espiritualidade, ela não tem religião. Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. E a última mensagem, que é uma mensagem que eu gosto bastante, que eu levo para a minha vida, que foi cunhada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele fala o seguinte, ó: com os que sabem mais, aprenderemos, aos que sabem menos, ensinaremos, mas a nenhum renegaremos o amor, pois essa é a vontade do Pai. Então, gente, obrigado e vamos para a segunda parte.